exercício. Tá? Então, como a gente já viu em momentos anteriores, o corpo em repouso e o corpo em exercício estão funcionando de formas completamente diferentes. Então, assim como lá no metabolismo eu precisava readequar o metabolismo à nova demanda energética, aqui eu também vou precisar readequar o funcionamento do sistema cardíaco e o funcionamento do sistema respiratório à nova demanda corporal. Então, tudo vai multiplicar, tá? Tudo vai trabalhar a mais. Tá? Inicialmente, nós temos aí um elemento que eu pedi para vocês lembrarem disso lá na aula 1 dessa unidade, que era o débito cardíaco. Se vocês recordarem, o débito cardíaco reflete a frequência cardíaca e o volume de emissão de sangue que sai desse coração. Tá? Então, sempre quando eu multiplico um pelo outro, eu tenho uma medida de fluxo sanguíneo ao longo do coração, que é chamada de débito cardíaco. Durante o exercício físico, o débito cardíaco ele aumenta. Por que ele aumenta? Ele vai aumentar porque juntamente com o débito, antes desse débito aumentar, ele simplesmente vai refletir incrementos na frequência cardíaca e incrementos no volume sistólico, que respondem a uma necessidade de sangue aumentada pelo corpo. Se eu estou sentado, meu corpo não precisa de tanto sangue. Agora, se eu estou correndo, a necessidade de sangue do meu corpo aumenta e muito, em até 5 vezes. O sangue pode fluir 5 vezes mais na comparação entre um indivíduo em repouso e um indivíduo em exercício. E o sistema cardiovascular tem que ser capaz de suprir essa nova demanda sanguínea. E ele faz isso trabalhando mais. Ele faz isso fazendo com que o coração bata mais vezes por minuto, fazendo com que cada vez que ele bata, ele produza mais força e ejete mais sangue. Teoricamente, o volume de sangue que sai do coração atinge seu ápice em um esforço moderado, em torno de 40% a 50% da intensidade máxima que você consegue realizar. A força de contração do coração expulsa a quantidade máxima de sangue que esse coração consegue ejetar cada vez que ele bate. Porém, o débito cardíaco, ele não se limita a isso. Então, enquanto o volume sistólico aumenta, enquanto o volume sistólico aumenta e em 40% ele atinge o seu platô, como você está vendo no gráfico superior aí do seu vídeo, e depois fica estável, o débito cardíaco aumenta e continua aumentando. Por que o débito cardíaco continua aumentando? Mesmo com o volume sistólico estável. Tá? Isso acontece porque a frequência cardíaca ela vai aumentando ininterruptamente também ao longo do exercício. Então o volume sistólico tem um platô, mas a frequência cardíaca é capaz de continuar aumentando enquanto o seu corpo precisar ou até você fadigar. Tá? Então o débito cardíaco ele é um reflexo do início do exercício, tanto do incremento do volume sistólico, quanto do incremento da frequência cardíaca. Mas a partir de uma certa intensidade, entre 40% a 50% do esforço que você pode realizar, a frequência cardíaca que é o determinante principal desse débito. Tá? Bom, um outro conceito interessante quando a gente trata da relação do exercício é chamada de diferença artéria-venosa de oxigênio. A diferença artéria-venosa de oxigênio, ela faz uma diferença, ou seja, entre a quantidade de oxigênio que eu tenho no sangue arterial, ou seja, no sangue antes de passar pelo músculo, em comparação com a quantidade de oxigênio que eu tenho no sangue venoso, que é o sangue depois que esse sangue passou pelo músculo. Essa diferença artéria-venosa, ela me dá uma estimativa do quanto o músculo está captando de oxigênio, quanto o músculo está retirando de oxigênio do sangue que está passando por ele. Tá? E é óbvio que a diferença artéria-venosa ela é mais acentuada quanto mais esforço você está realizando. Por quê? Porque quanto mais intenso está o exercício, mais oxigênio você precisa, mais você vai retirar daquele elemento que pode te fornecer isso, que é o sangue. Por isso que entre artérias e veias, em repouso, a diferença artério-venosa não é tão grande, porque o músculo não capta tanto. Se eu comecei a correr, essa diferença artério-venosa é bem grande, porque o músculo capta muito mais. Tá? Bom, uma outra coisa
coisa também interessante que ocorre com o sistema cardiovascular e o exercício, a gente chama de redistribuição de fluxo sanguíneo. O que é essa redistribuição? A redistribuição trata da ideia de mandar sangue para quem precisa. Se você acabou de se alimentar, quem está precisando receber sangue é o intestino, é o trato gastrointestinal. Então é para lá que o fluxo sanguíneo vai em sua maioria. Se você está correndo, esse sangue precisa ir para as pernas. Se você está fazendo um exercício para braço, esse sangue precisa ir para os braços. Então eu consigo redistribuir o fluxo sanguíneo mediante a contração das arteríolas. Lembra lá na primeira aula dessa unidade que eu falei assim, as arteríolas elas têm mais músculo liso, né? Então se uma arteríola, se eu estou correndo e eu não quero que esse sangue vá para o intestino, eu pego as arteríolas que estão levando sangue para o intestino e faço o quê? Fecho. Se eu fecho, o sangue vem, bate nessa arteríola fechada e vai ser enviado para um lugar onde ele não vai encontrar resistência para a passagem, né? Então eu fecho a arteríola que está levando sangue para o intestino e abro a arteríola que está levando sangue para o músculo da perna, no caso, na hora que eu estou correndo. E assim esse sangue vai ser enviado para essas áreas onde ele encontra uma menor resistência à sua passagem. Essa aqui é a ideia básica da redistribuição do fluxo sanguíneo. Quem precisa mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos, né? Aqui, a gente tem um comparativo entre o fluxo sanguíneo sendo enviado na condição de repouso e na condição de exercício. Olha só a ideia, né, no canto esquerdo do seu vídeo lá, no trato gastrointestinal, onde tem o fígado e o intestino ali. Em repouso, 20 a 25% do sangue está indo para lá. Em exercício, 3% do sangue está indo para o intestino. Olha o músculo, lá no fim da sua tela. Em repouso, 15 a 20% do sangue está indo para o músculo. Em exercício, mais de 80% do sangue pode estar sendo enviado para o músculo em atividade. Então a gente é capaz de reorganizar as distribuições do fluxo sanguíneo de acordo com o que eu estou fazendo, tá? E isso é possível mediante duas coisas. Uma coisa que a gente chama de autorregulação, então o músculo em atividade produz alguns elementos químicos que sinalizam a necessidade de mais sangue, o corpo entende isso fazendo vasodilatação, tá? E mediante essa vasodilatação do músculo e a vasoconstrição dos outros tecidos, como a gente já tinha comentado, que é regulada por esses sinalizadores químicos, que eu consigo fazer esse trânsito modificado de sangue no músculo, no intestino, tudo depende de onde eu estou precisando de mais sangue, tá? Bom, ainda nessa relação entre sistema cardio e exercício, a gente sabe que existe também uma influência emocional nisso aí. A gente sabe que alguns fatores emocionais aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial acima do normal, que normalmente o indivíduo aumentaria, né? Então, alguns indivíduos extremamente ansiosos ou extremamente estressados ou com raiva, né, quando vão realizar um esforço e que tenderiam a aumentar a frequência cardíaca até um certo valor, em decorrência dessa influência emocional, podem aumentar um pouco mais do que o normal. E o que vai acontecer nesse caso? Né? Pode levar a uma fadiga precoce, a um cansaço precoce, como um reflexo desse estado emocional inadequado. É por isso que os fatores psicológicos eles estão tão atrelados aos esforços de alto rendimento, né, em atletas de grande competição. Por isso que a maioria das equipes de alto nível vão apresentar um psicólogo para trabalhar com esse lado aí, tá? Bom, em relação às fases do exercício, a gente sabe que no início do exercício, lembrando lá daquele gráfico que a gente viu na aula 3 da unidade 1, né, no início do exercício, eu tenho um rápido aumento da frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco, que tende a se estabilizar na fase de novo estado de equilíbrio. Então a frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco, eles acompanham muito aquele gráfico de consumo de oxigênio e de gasto de energia em esforço. Então eu tenho um valor, eu tenho uma fase de transição de incremento rápido, uma fase de estabilização e depois uma fase de declínio, né, gradativo, tal qual acontece com o consumo de oxigênio ou com o gasto de energia, tá? Na fase de recuperação, idêntico àquela queda, uma queda gradual,
progressiva até voltar aos valores de repouso. Em geral, indivíduos mais bem treinados têm uma fase de estabilização da frequência cardíaca mais rápida e uma fase de retorno aos valores de repouso também mais rápida. Essa aqui é a tendência. No exercício incremental, então vamos imaginar que você subiu na esteira, começou a correr e a cada minuto você aumenta a sua velocidade. Você não estabiliza a velocidade nunca. Nesse caso do exercício incremental, a frequência cardíaca ela vai incrementar também, tal qual acompanhando a intensidade desse esforço, até que você entra numa zona onde o seu corpo vai direcionar você para a fadiga. Então você nunca estabiliza no exercício incremental, até que você interrompe o esforço. Chega no pico e declina. Por um sinal qualquer que o organismo mande para você. Tá? Bom, e no exercício intermitente? O exercício intermitente é muito semelhante ao exercício incremental. A frequência cardíaca acompanha a fase do esforço. Intermitente é aquele onde eu tenho momentos de intensidade alta, momentos de intensidade baixa, momentos de ausência de esforço. A frequência cardíaca, ela tende a acompanhar isso aí. Nos momentos de intensidade mais alta, ela sobe também. Nos momentos de intensidade mais baixa, ela cai. Nos momentos de ausência de esforço, ela cai mais ainda. Porém, quanto mais prolongado é esse esforço intermitente, menores serão as readequações. Então, no começo, você sobe o esforço, a frequência sobe, separa o esforço, a frequência desce. Lá para o fim do exercício, esse incremento seguido dessa queda abrupta, ela não vai acontecer. A queda ela não fica tão acentuada assim. E é por isso que a tendência é que a gente se direcione para a fadiga nessa situação. Tá? Bom, e no exercício prolongado, a gente tem uma tendência a aumento e manutenção dessa frequência cardíaca. Lembrando que no exercício prolongado, o débito cardíaco se mantém e a frequência cardíaca ela aumenta. Por que isso vai acontecer? Porque com a manutenção do esforço prolongado, a tendência é que o meu corpo vá transpirando para manter a temperatura e vá desidratando. Conforme ele vai desidratando, o débito cardíaco, o volume de ejeção de sangue do coração tem uma tendência a cair. Porque esse sangue que eu estou transpirando, essa água que eu estou transpirando para diminuir a temperatura corporal, ela vem do plasma sanguíneo. Então a transpiração leva a uma redução gradual do volume sanguíneo e, em consequência disso, uma redução gradual da capacidade de ejeção de sangue pelo coração. E, em resposta a isso, para eu tender a manter o débito cardíaco, eu tenho que aumentar a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ela vai subir exponencial, o débito cardíaco é mantido, mas o volume de ejeção tem uma tendência a cair por causa dessa desidratação. Tá? E na transição do repouso para o exercício, eu sempre vou ter uma tendência no caso do sistema respiratório, desculpa. Então, no caso do sistema respiratório, eu tenho uma tendência de, na transição do repouso para o exercício, ter uma leve queda na quantidade de oxigênio circulante, enquanto os níveis de gás carbônico aumentam muito. Por que isso? Porque o corpo não está ainda apto a oxigenar suficientemente o sangue e a remover o gás carbônico de forma suficiente. Por quê? Porque a frequência respiratória ainda está se readequando, ainda está aumentando de forma gradual. Tá? Então, da mesma forma como eu tenho uma ascensão por unidade de tempo da frequência cardíaca, isso acontece com a frequência respiratória também. Ela vai crescendo de forma gradual. E isso faz com que os níveis de oxigênio, naquela fase de transição, estejam baixos e os níveis de gás carbônico altos. É por isso que na fase de deficiência de oxigênio, eu tenho que usar as vias anaeróbicas. É por isso que no início do exercício, eu vou usar a creatina fosfato e a glicose formando lactato. Tá? Bom, em exercício submáximo prolongado, em um ambiente quente e úmido, a ventilação ela tende a se mover para cima durante todo o esforço. A gente não estabiliza. É mais difícil de estabilizar a frequência cardíaca e frequência respiratória em uma condição de calor e umidade. Tá? Isso é fato para os dois sistemas. Tem
temperaturas adequadas, amenas, eu estabilizo mais facilmente esses dois valores. Ambientes quentes, ambiente úmido, até mesmo extremos de temperatura, tanto para cima quanto para baixo, eu tenho uma dificuldade maior para estabilizar os sistemas. Tá? E para a gente finalizar essa questão, em relação ao impacto do sistema respiratório no exercício físico, a gente sabe que o impacto do sistema respiratório no exercício físico, ele é praticamente nulo. Tá? O sistema respiratório, ele já trabalha e ele já tem a capacidade de trabalhar acima das capacidades, das necessidades normais do corpo. E quando eu começo a me exercitar, esse sistema respiratório, ele já é capaz de suprir essa nova demanda. Então ele não sofre adaptações frente a um exercício. Ele não é um fator limitante de performance, como por exemplo o coração é, como o vaso sanguíneo é, como a quantidade de sangue é. Então o impacto do sistema respiratório na performance física, ele é praticamente zero. Não existem grandes diferenças entre um atleta de alto rendimento e um indivíduo sedentário no que tange adaptações do sistema respiratório, no que tange modificações do sistema respiratório. Tá? Salvo em intensidades muito altas de esforços aí. Tirando esse caso, praticamente não existe diferenças tão grandes assim ao ponto de explicar a melhora de performance. Não tem como eu falar que o indivíduo A é melhor do que o indivíduo B porque o sistema respiratório dele é mais bem condicionado. Não, esse sistema respiratório não é o determinante-chave no caso dos esportes aí. Bom, para a gente conseguir finalizar essa nossa unidade 2, só relembrando que nós discutimos uma série de adaptações cardiovasculares ao exercício, visto que esse sistema pode apresentar sim adaptações que limitam a performance e uma pequena quantidade de variações do sistema respiratório, visto que o sistema respiratório ele não tem aí um impacto tão grande assim no que tange performance e adaptação ao exercício. Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa terceira aula. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Aí, valeu.